Olá, meus alunos. Para mais uma videoaula. Hoje resolveremos alguns exercícios, finalizando esse capítulo Eletrodinâmica 3. Estamos na apostila 6, aula 72, exercícios gerais sobre Eletrodinâmica 3, página 69. Então temos exercício 2. Uma jovem, para aquecer uma certa quantidade de massa M de água, utiliza inicialmente um filamento enrolado, cuja resistência elétrica R0 é igual a 12 ohms. R0 é 12 ohms. Esse R0 está entre seus terminais, tem uma diferença de 120 volts. Desejando aquecer a água em dois recipientes, coloque em cada um metade da massa total de água para que sejam aquecidas por resistências R1 e R2, ligadas à mesma fonte, situação 2. Então, cada resistência está sobre uma diferença de potencial de 120 volts. Agora mudou-se as resistências. A jovem obtém essas duas resistências cortando o filamento inicial em partes não iguais, pois deseja que R1 aqueça a água duas vezes com duas vezes mais potência que R2. Então, R1 tem que ter uma potência que é duas vezes a potência dissipada pelo R2. Para analisar essas situações, dado V é igual a R vezes I, a diferença de potencial, é o valor da resistência, vezes o valor da corrente, resistência em ohms, corrente em ampere, nossa diferença de potencial só em volt. A potência, como determinamos a potência? A potência, a unidade de medida no SI é o watt, diferença de potencial é o volt, corrente em ampere. Estime a potência em watts que é fornecida à massa total de água na situação 1. Então, a potência que é fornecida à massa de água é a potência gerada pelo nosso resistor R0 devido ao efeito Joule. Então, nós temos que a potência é U vezes I. U é 120 volts, mas quanto vale o I? Não sei. Olhando aqui, ó, quem é I? O R está multiplicando, passa dividindo. Então, I é igual a U dividido por R. Então, ficou 120 vezes 120 dividido por R. 120 vezes 120 é nosso U quadrado, só para entender por que saiu essa fórmula, tá? Agora a gente substitui 120, que é o nosso U ao quadrado, dividido por 2. Então, dá uma potência de 1.200 watts. Na situação 1, esse resistor R0 libera uma potência de 1.200 watts. Item B. Determina os valores de R1 e R2 em ohms para que o recipiente em que está R1, a água receba duas vezes mais potência do que o recipiente que está R2. Na situação 2, então sabemos que a potência de 1 da situação 1 tem que ser igual a duas vezes a potência do 2. Como que eu calculo a potência do 1? Da mesma maneira que calculamos no item A. U ao quadrado dividido pelo R. Agora vai ser U, é o mesmo. U ao quadrado dividido pelo R1. E a potência do 2? U ao quadrado dividido por R2. No entanto, agora vamos utilizar essa informação aqui, ó. A água, ó, que no recipiente uma água receba duas vezes mais potência que o recipiente que está R2. Então, P1 tem que ser igual a duas vezes P2, né? Ó, P1 é igual a duas vezes P2. Então, P1, U ao quadrado dividido por R1. Quem que é P1 é igual a duas vezes o P2. P2 está aqui. U é igual, corta-se o U. Vamos multiplicar em cruz aqui. Então, ficou aqui. O meu R2 é igual a 2 vezes R1. O valor da resistência 2 é o dobro da resistência 1. Aí nós temos R1 mais R2 é igual a R0. Sabemos que o R0 é 12 ohms. Como R2 é igual a 2 vezes R1, vamos substituir aqui. Então, R1 mais 2R1, que é igual a 12. 3R1 é igual a 12, logo R1 é igual a 4 ohms, tá bom? 3 passa dividindo, R1 é igual a 12 dividido por 3, vai dar 4. Determinamos R1, ficou fácil determinar R2. R2 é 2 vezes R1. R2 é 2 vezes R1, 2 vezes 4, 8. Determinamos os valores do R1 e R2. Estime a razão P sobre P0, que expressa quantas vezes mais potência fornecida na situação 2, P,
ao conjunto dos dois recipientes em relação à situação. Então, a potência P é igual à potência da situação do resistor 1 mais a potência do resistor 2. A potência 1 é o ao quadrado sobre R. Os temos R1 também temos. P2, o temos R2 também temos. Agora só vamos substituir. Então, a nossa potência é 120 ao quadrado dividido por 4, mais 120 ao quadrado dividido por 8. Resolvendo essa álgebra, caímos que a potência P liberada na situação 2 é 5.400 watts. Agora a gente só volta aqui e calcula essa razão. P sobre P0 é 5.400 dividido por 1.200. Dá para a gente cortar aqui, ficou 54 por 12. 54 por 12 dá 4,5. Então, fizemos esse exercício. Agora vamos para o exercício 3. Com a finalidade de tornar os capacitores cada vez mais eficientes, é comum a construção com base em placas planas e paralelas separadas por um material isolante, que depois são enroladas conforme a figura. Placas paralelas são isoladas e entre eles tem um isolante. Dessa maneira, o capacitor ganha em dois aspectos. Fica mais compacto, tornando os aparelhos eletrônicos menores. E possui capacitância maior devido à inserção do material isolante entre as placas, chamado de dielétrico. O aumento da capacitância se deve ao fato de o dielétrico sofrer a influência do campo externo, que no caso é gerado pelo capacitor, polarizando, conforme mostra o esquema ao lado. Isso faz com que o campo elétrico entre as placas se reduza e, consequentemente, a tensão entre as placas do capacitor diminua. Lembrando que U é igual a E vezes D, no campo uniforme, para uma dada carga, que, tornando a capacidade eletrostática do capacitor maior, C é igual a carga dividido por U. Define-se a constante dielétrica do material, Kd, como a razão entre a permissividade elétrica no dielétrico, Y, e a permissividade dielétrica no vácuo, Y0. Ou seja, nosso Kd, que é a constante elétrica, é o nosso Y dividido pelo Y0. Como o campo elétrico é inversamente proporcional a Y, temos que, com base... Opa, é isso mesmo? Isso, temos que, então, Kd é igual a Y0 sobre E0 sobre E. Então, é o campo sem dielétrico e o campo com dielétrico. Então, nosso Kd é E0 sobre E. Com base no texto, responda. Dados, Y0 é 9 vezes 10 a menos 12, Coulomb ao quadrado, Newton vezes metro ao quadrado. Suponha que o capacitor possui dielétrico de porcelana, reduzindo o campo elétrico entre as placas, em relação ao vácuo, em aproximadamente 7 vezes. Determine a constante dielétrica do material. Então, sabemos que o nosso E é igual ao nosso E0 sobre 7. E o nosso Kd aqui, o que é o nosso Kd? Verificamos anteriormente que é o E0 sobre o E, substituindo o valor do E. E é igual a E0 sobre 7, corta E0 e o 7 passa multiplicando. Então, ficou Kd vale 7. Nosso Kd é 7 e tem B. Sendo o capacitor de placas planas e paralelas de dimensões área 10 cm², e a distância que separa nossas placas 3 milímetros, determine a capacidade eletrostática desse capacitor com e sem dielétrico. Então, para determinar a nossa capacidade do capacitor, vamos utilizar a fórmula Y0 vezes a área dividido pela distância que separa essas placas. Nosso Y0 foi dado aqui, 9 vezes 10 a menos 12, vezes a área 10 cm², lembrando que precisamos utilizar a nossa distância aqui em metros, de milímetro, desculpa, a área aqui, tem que ser em metro quadrado, de centímetro quadrado para metro quadrado, devemos dividir por 10.000, que é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 4, sobre a nossa distância está em milímetro, transforma para metro, é só multiplicar por 10 a menos 3, estamos dividindo por 1.000, aqui a gente faz 10 vezes 10 a quarta vai dar 10 a menos 3. 10 a menos 3 em cima, com 10 a menos 3 embaixo, corta-se. 9 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 10 a menos 2, menos 12 farad. 10 a menos 12 é a mesma coisa que picofarad. Então, a capacidade é 3 picofarads.
O nosso KD é o epsilon sobre o epsilon zero. Agora vamos determinar a capacidade com o dielétrico. Então, o nosso C é igual a KD vezes epsilon zero. No lugar do epsilon, coloquei KD vezes epsilon zero. Então, substituindo agora, 7 vezes o nosso epsilon zero, 9 vezes 10 a menos 12, vezes a área continua a mesma coisa e a distância entre as placas também. Aqui a mesma história, né, pessoal? Vamos cortar aqui, ó. Ficou 9 dividido por 3, 3 vezes 7, 21. Então, a nossa capacidade é 21 picofarads. Pessoal, encerramos essa videoaula. Aguardo vocês na nossa videoconferência. Até lá, um grande abraço.